A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Eu estou intitulando essa mensagem de Quando Deus Ordena. Quando Deus ordena. Todos encontraram? Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Versículo 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Criador dos céus e da terra, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, Tu que és o sumo pastor desta igreja, nós nos aquietamos agora diante de Ti, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, que a Tua noiva te ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Deus ordena, depois do profeta Elias dizer para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Primeiro, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Simplesmente ele ouviu a palavra de Deus, ele se levantou e seguiu em direção ao ribeiro de Querite. Segundo, Elias retirou-se de onde ele estava e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Como consequência da sua obediência a Deus, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, pão e carne ao anoitecer, e o profeta Elias bebia água do ribeiro. Podemos observar que existem uma série de ordenanças da parte de Deus para o profeta e uma genuína série de obediências da parte do profeta para com Deus. Você entendeu? Eu vou repetir. Podemos observar que existe uma série de ordenanças da parte de Deus para o profeta e uma genuína série de obediências da parte do profeta para com Deus. Esse conjunto seleto de princípios irá redundar em provisão e benefícios, não somente para o profeta, mas também para aquelas pessoas que irão se aproximar dele ou que ele irá se aproximar delas.
pelo simples fato deles serem sensíveis à voz de Deus. Como é que está seu coração hoje? Você está sensível à voz de Deus? Porque nesta noite Deus quer falar com você. Essa palavra não é para aquela irmãzinha que não veio hoje. Essa palavra não é para alguém que não está aqui. Essa palavra é para você. Deus trouxe você aqui para lhe dar uma ordenança. Estamos diante de um contexto em que Israel havia se afastado de Deus, havia desobedecido ao Senhor. Eles não deveriam servir nem adorar outros deuses. E para discipliná-los, Deus vai usar a vida do profeta Elias. O castigo seria na forma de uma seca de 3 anos e 6 meses de duração. Os israelitas precisavam que se lhes lembrasse que o Deus de Israel controla os elementos e toda a fertilidade da vida. Eu não sei quanto tempo está durando esse teu deserto. Eu não sei quanto tempo tem a duração desse problema que você não consegue resolver. Mas eu tenho algo para te dizer nesta noite. Enquanto você tentar resolvê-lo sozinho, você não vai resolver. Possa ser até que você comece bem. Possa ser que você comece um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias. Mas haverá um momento que faltará suficiência em você. Porque você e eu, nós não somos suficientes para seguirmos adiante. Se nós não estivermos debaixo de uma ordenança de Deus para irmos, nós iremos falhar, nós seremos fadados ao erro e não teremos êxito. Então eu não sei por quanto tempo está acontecendo isso na sua vida, está se perdurando. Eu sei na minha eu sei. Na minha eu sei as áreas que ainda não venci. Na minha eu sei as áreas que eu preciso vencer. Como também você precisa saber quais as áreas da sua vida que você não tem conseguido, mas que você precisa e você vai conseguir em nome de Jesus Cristo. Então, primeiro ponto desta noite é: sua fé está sendo testada. Sua fé está sendo testada. Veja aí, versículo 10 e 11. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. O que já era esperado aconteceu. O riacho secou. Por que o riacho secou? Claro, porque não chovia sobre a terra. Então já era esperado que o riacho uma hora ia secar, porque já fazia alguns dias que não chovia sobre a terra. Veja a ordenança do Senhor para o profeta Elias, versículo 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Chegando ao portão da cidade, Elias encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. O profeta se depara com uma viúva preparando sua última refeição para ela e para o seu filho. Que impactante, que impactante. Deus confundindo o homem, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. De onde você menos espera, é exatamente onde surgirá a provisão de Deus. De onde você menos espera, é onde Deus vai levantar, é onde Deus vai criar condições para te mostrar que Ele te ama, que Ele tem cuidado de você,
que Ele tem te cercado com alegres cantos de livramento, que Ele é teu Deus, que você é um escolhido dEle. De onde você menos espera é onde a provisão de Deus surgirá. Eu creio que para o profeta Elias não era algo espantoso de ser aquela viúva, exatamente aquela viúva, um instrumento que seria usado por Deus para saciar sua sede e matar sua fome. Eu creio que para ele não chega a ser espantoso. Por quê? Porque ele acabara de sair de uma atmosfera do sobrenatural de Deus. Ele tinha acabado de sair do riacho de Querite, onde ele estava sendo alimentado por Deus. De manhã Deus enviava os corvos com pão e carne. À noite Deus enviava os corvos com pão e carne. Então para ele não era tão diferente, não era menos ou mais daquilo que Deus poderia fazer. Não era, porque ele acabara de provar o agir invisível de Deus, onde os corvos serviam de mordomos para lhe servirem o pão e a carne pela manhã e o anoitecer. Só um Deus tão maravilhoso, somente o único Deus para fazer isso, para fazer um corvo de mordomo. Em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? No seu salário mensal? Na sua rentabilidade anual? Quem tem sido a sua fonte de provisão? Seus talentos? Sua capacitação? Ou você tem dito que é Deus que tem sido a tua provisão? E sua fala tem acompanhado, na prática tem se evidenciado, porque não haveria outro modo, lá no riacho. Ele tinha que depender de Deus, porque Deus tinha ordenado que lá ele iria alimentá-lo, ele iria enviar os corvos com a provisão. Nada contra a capacitação, você tem que se capacitar mesmo, nada contra você ser uma pessoa resolvida financeiramente, mas a dependência vem de quem? Quem tem sido o teu sustentáculo? Você tem aquietado o teu coração? Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, versículos 5 ao 8. Veja o que é que acontece quando um homem confia na sua capacitação. Quando Deus está usando a boca do profeta, que maldito o homem que confia no outro ser humano, ou maldito o homem que confia no outro homem, ele não está se referindo ao seu próximo, viu? Ele não está dizendo que você não deve confiar em ninguém. Ele está dizendo que você não deve confiar em você mesmo. Começa por você. A transformação começa dentro de você. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então quando eu coloco o meu coração, que eu posso ir adiante, que o meu talento vai me levar, que a minha capacitação vai me levar, sabe o que é que esse texto está dizendo? Quando chegar o bem, quando o bem bater na minha porta, eu não vou perceber. Mas por que eu não vou perceber? Porque eu estarei ocupado com outras coisas, menos com a vontade soberana de Deus para a minha vida. Por isso que ele diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, e não tem medo, e não se espanta, e não fica atarentado, e não fica perplexo quando vem o calor, porque as suas folhas, elas não secam, elas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto, nem deixa de dar fruto. A fé desta viúva estava sendo testada. Não havia outra alternativa para essa mãe, a não ser preparar a última refeição que lhe restava para ela e para o seu filho. A única certeza que essa viúva tinha é que comeria a última refeição com o seu filho e depois iriam morrer. Era a única certeza. Eu quero perguntar para você nesta noite: qual é a única? Não quero outra, só quero perguntar uma. Qual é a única entre muitas
mas qual é a única certeza que você tem hoje à noite? Nesse momento, você tem certeza da estabilidade do seu relacionamento com Deus? É permanente, equilibrado? E da sua vida conjugal? Será que você só está esperando a mudança do outro lado? E você tem rompido suas fraquezas, sua falta de cooperação? Em quem você tem esperado? Hoje de manhã, quando eu sentei para tomar café, depois eu estava vendo um documentário, um ministro da palavra dizia o seguinte: na maioria das vezes, os esposos, como também as esposas, no caso dos esposos que têm problema com pornografia, a maioria das mulheres, elas não entendem que isso é uma doença comprovada, uma incapacidade daquela pessoa que está praticando. E essa pessoa falou algo que me chamou a atenção. Ela disse que um dos principais motivos desse homem continuar sendo derrotado, desse homem não conseguir romper, o problema está dentro da sua própria casa. Entenda uma coisa, não é dentro da casa que está o motivo dele fazer, não, é o motivo dele continuar fazendo, é diferente. Aí ele dá um exemplo. Ele disse que teve o prazer de conhecer uma mulher, e essa mulher era mulher de um pastor, era um pastor. De repente ele chegou para ela e disse: minha filha, eu quero conversar com você, não dá mais para ficar calado, eu preciso da sua ajuda. Ela disse: o que é, meu filho? Ele disse: eu não consigo me libertar da pornografia. E ele grudou os olhos nela. Ela olhou para ele e disse: por que você não me disse isso mais tempo? Nós vamos vencer isso juntos. Naquele momento, aquele homem desabou de tal forma que ela colocou ele no colo dela. Ele parecia uma criança chorando. Aquele homem, a partir daquele momento, deixou de ser um fracassado e rompeu em fé. Por quê? Porque ele teve a outra metade dele, a carne dele, junto, e disse: eu vou com você. O que for preciso fazer, nós faremos. Então, qual a certeza que você tem agora nesse momento? Em quem você tem esperado? O primeiro pedido do profeta Elias para aquela viúva, o texto diz: ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. É razoável esse pedido? Sim, é aceitável. Porém, também não deixa de ser desafiador. Mas pastor, que é isso, pastor? Um copo d'água? Amado, não se esqueça que esse contexto aqui, eles se encontravam sem água, era uma seca, não tinha água. Deus já tinha tirado o profeta do riacho de Querite e mandou ele para Sarepta, porque não havia mais água. O texto diz que o riacho secou, a seca castigava a terra, não havia perspectiva nenhuma de quando iria chover. O que sabemos é que o profeta declara: não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. E quando ele iria dizer? Somente quando o Senhor lhe ordenasse que dissesse. O segundo pedido do profeta, quando ela estava indo buscar a água, ele a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. É espantoso e abrupto um pedido desse aos ouvidos dessa viúva, porque era a única coisa que ela tinha naquele momento. Ele se depara com ela na entrada da cidade, pegando lenha para ir preparar a última refeição para ela e para o filho, para eles comerem e depois esperar a morte chegar. Você já esteve numa situação como essa? Não responda. Algum dia na sua vida você já se encontrou numa situação como essa? Pois saiba que neste momento, enquanto estamos aqui, existem pessoas ao redor do mundo que estão passando exatamente o que essa mulher passou. O que você faria? O que você teria feito diante de um quadro tão delicado e tão difícil? O que você teria feito? Fiquei perguntando para mim hoje. Ronaldo, o que você teria feito? Ela teria que escolher entre ela, entre o filho e o profeta. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, testifica sobre a viúva de Sarepta, sobre a fé dessa mulher, sobre o que essa mulher passou. Ele vai muito mais além. Ele testifica o que Deus faz na direção dessa mulher. E
E por que duvidamos? E por que não cremos? Por que não esperamos? E por que não nos aquietamos? Porque temos a convicção que Ele virá. Temos a convicção que Ele jamais falhará. Mas acontece que em dado momento, vamos tremer nas bases. Em dado momento vai ficar enfadonho. Em dado momento você vai se cansar. Em dado momento não haverá mais sentido para você. Em dado momento você vai querer desistir. Mas não desista. Não desista. Não desista. Você já esteve muito mais longe de onde você está agora no momento. Deus tem propósitos para a sua vida. Jesus disse que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Somente a uma viúva de Sarepta, de Sidom, que ele foi enviado. Lucas capítulo 4, versículos 25 a 26. Segundo ponto, não temas, apenas obedeça. Versículo 12 e 13. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. É incrível. Quando o sobrenatural de Deus vem em nossa direção, é algo tão sério, chega a provocar um impacto tão profundo que é capaz de mudar todo o rumo de nossa vida, de transformar toda uma vida, toda uma história. E se a nossa fé não estiver acionada, não estiver em ação, e ao invés de acioná-la, eu a deixo no canto do quarto, enfraquecida, desmotivada, sendo levada por ventos de doutrinas, ou por vezes ouvindo vozes falando aos meus ouvidos, isso não tem jeito. Não perca tempo, isso é perca de tempo, isso é inútil, não vale a pena você tentar. Como? Mas como eu discernirei entre o certo e o errado? É a mesma coisa que você ir caminhando, de repente você se depara com 2 caminhos, um para a direita e outro para a esquerda. Qual que você vai pegar? Se você sabia no seu subconsciente que você iria reto, você não se programou, mas você não se preparou, você não procurou ouvir a voz de Deus, você não procurou saber dele, se aquilo que você iria fazer iria agradá-lo ou não. Simplesmente você foi e fez. É absurdo o que essa viúva ouve do profeta. É algo ilógico, é algo que não tem lógica. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Quando você diz: eu não posso mais com essa situação, Deus te diz: eu posso todas as coisas. Quando você diz acabou, Deus te diz: eu estou escrevendo um novo capítulo para a sua história. Quando você diz: estou morrendo, não aguento mais, Deus te diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Isaías capítulo 43, versículos 16 a 19. Elias disse a ela: não tenha medo, mulher. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepara o resto para você e para o seu filho. Ei, olha para cá nesta noite, olha para mim aqui, ó. Deus hoje te diz:
Olhe para os lados, olha para os lados. Você pode olhar? Olha para os lados. Você está vendo alguém do seu lado? Olha para os lados. Olha para o seu irmão. Faça o que você gostaria que Deus fizesse para você. Pare de olhar para o seu umbigo. Pare de apontar o dedo para as coisas que você vê. E deixe Deus tratar com essa pessoa. Porque quando Deus trata, sai do meio, sai de perto. É caco de homem para tudo que é lado. Ou caco de mulher para tudo que é lado. Deixe Deus tratar, porém, se permita ser um instrumento em suas mãos. É como se o profeta estivesse dizendo: eu quero comer pão assado. Diga comigo assim, diga assim, ó. Eu quero comer pão assado. É como se ele estivesse dizendo isso para a mulher: eu quero comer pão assado, porque o meu Deus me disse que a senhora, viúva, iria me dar de comer. Ele só não me disse o nome do cardápio. Eu só sei que eu estou desejando comer pão. Dá para me servir o pão? E tem mais, vou te dizer uma coisa: se você obedecer e fizer como você disse que iria fazer, algo extraordinário acontecerá. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepara o resto para você e para o seu filho. E você verá o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem cuidado de você. Aleluia. Olha versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou repetir, tá? Parece que você não entendeu. É melhor você obedecer logo. É melhor você fazer logo essa prova e ser aprovado. Porque enquanto você estiver resistindo, você vai voltar para o mesmo lugar. Sempre você vai retroceder. Se você não decidir a fazer logo essa prova, na certeza que você vai passar, você ainda vai ter que curtir muito esse problema. E olha, não estamos mais em tempo de estar perdendo tempo. Estamos em tempos de avançar, de permitir que Deus resolva aquilo que nós não podemos resolver, de permitir que Deus venha tratar em mim aquilo que ninguém consegue tratar, e se for preciso até tirar aquele botão vermelho, onde ninguém pode tocar, porque se alguém tocar, bum, explode, e você põe tudo a perder. Estava indo tudo tão bem, o que é que me vem à mente agora? Paulo falando aos Gálatas: foi o que aconteceu, vocês estavam indo tão bem, e de repente deram para trás, desfaleceram. Foi o que aconteceu. Então faz o seguinte, faz logo o que você tem que fazer. Deixa de fugir, deixa de mimimi e se entrega de uma vez, se entrega sem reserva, porque Deus quer cuidar, porque Deus quer tratar, e só Ele sabe tratar. É melhor se submeter, parar de empacar, birrar e perder tudo que há de mais precioso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque quando eu sei que eu sou chamado, que eu amo a Deus, que eu tenho me submetido a Ele e fui chamado segundo os seus propósitos, o que é que acontece? Eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, eu não terei dúvida. Eu sei que em todas as áreas, seja na profissional, seja no relacional, seja matrimonial, seja familiar, seja o que for, eu serei bem sucedido, porque eu estou inserido no plano soberano da vontade de Deus. Para isso, eu preciso ter essa convicção. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Versículos 15 e 16. Conclusão. Com sua obediência em alimentar e servir o profeta, a viúva trocou a incerteza pela certeza. É o que eu convido você nesta noite, que você troque a sua incerteza pela certeza. Então ela foi obediente, e como resultado ela entregou a incerteza dela e se apropriou da certeza. Ela trocou a fome pela fartura, a morte
pela vida. As proféticas palavras de certeza proferidas pelo homem de Deus foram o critério da conduta da mulher, que com indiscutível obediência executou as ordens do profeta. Você vê o que é que ela percebe? Ela percebe que há uma ordenança divina, que algo estava vindo sobre ela e que dependia somente dela a tomar essa decisão ou não. Então, o que é que acontece? Quando o profeta usa das palavras proféticas, e quais foram, pastor? As palavras proféticas, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que é que ela faz? Ela segura isso e usa como critério. É o que a gente não faz. A gente não costuma a ser criterioso. O que é que a gente faz? A gente se emociona. O que é que a gente faz? A gente chora. O que é que a gente faz? A gente é almático. Nós somos emotivos, mas criteriosos não somos. Ela não. Ela foi criteriosa. Ela se apegou na profecia, considerando que essa mulher era uma gentia. Sua fé foi incomparável. É tanto que Jesus faz menção dela em Lucas 4, versículo 26, como já lemos. É mais do que inútil tentar atribuir alguma causa natural para o suprimento inesgotável do azeite e da farinha da viúva. É inútil. Não adianta você tentar responder ou explicar com palavras. Ela ia morrer com um filho. Ela só tinha uma refeição, não havia mais nada na sua despensa. Mas algo que me chama a atenção é que você não vê e você não encontra vestígios no texto que essa mulher estava inquieta, que essa mulher estava ansiosa, que essa mulher estava desesperada. Não, essa mulher simplesmente estava fazendo tudo a seu tempo. Ela não sai esbravejando. Ela poderia ir muito bem para a porta da cidade e gritar: estou morrendo de fome, vou comer pela última vez com meu filho e vou morrer. Não, você vê ela caladinha pegando a lenha, que Deus vai fazer através do profeta Elias. Não há vestígio de inquietação, não há vestígio de ansiedade no coração dessa viúva. Agora eu vou soltar algo pessoal. Eu, pastor Ronaldo Bezerra, eu creio que foi exatamente por isso que Deus foi na direção dela. O ministério de Elias foi marcado por milagres. Neste caso, Deus interveio sobrenaturalmente. O seu agir invisível veio na direção de Sarepta para preservar a vida desta mulher, a vida de seu filho e a vida do profeta. E você? E você? Deus tem preservado a sua vida. Deus tem preservado a sua casa. Deus tem preservado a sua família. Por que que você está ansioso? Por que que você teme? Por que que você tem medo? Por que que você não entende que em dado momento sua fé está sendo provada? Porque você não entende que haverá um momento que você só terá que obedecer e crer? Quando Deus ordena, devemos contar com seu agir invisível em nossa direção. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?